Olá, amigos do canal Geomazar. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Como vocês estão vendo, nós estamos aqui com o mapa do continente americano. E é um mapa físico. No encontro anterior, nós falamos sobre o relevo do continente americano. Claro que nós fizemos o máximo para poder simplificar, o que não é fácil. Trata-se de uma área imensa, é o segundo mais extenso continente do planeta, com 42 milhões de quilômetros quadrados, e tentar dividi-lo de uma forma didática, como nós fizemos no encontro anterior, não é uma das tarefas mais simples. E hoje nós viemos para uma tarefa ainda mais ingrata, que é tentar simplificar, tornar didático os climas e a vegetação do continente americano. E por que eu digo que é uma tarefa ingrata? Porque a América, diferentemente dos outros continentes, ela tem a propriedade de ser muito extensa no sentido dos meridianos. Isso significa dizer que ela tem uma variação de latitude impressionante, praticamente de 83 graus de latitude norte, praticamente tocando o Polo Norte, até na Terra do Fogo, a 57 graus de latitude sul. Entre as terras populosas e povoadas, é o ponto mais meridional do planeta, já a 1000 quilômetros da Península Antártica. Essa grande variação de latitude faz com que o continente americano atravesse os 5 importantes paralelos da Terra: a linha do Equador, os trópicos, o Círculo Polar Ártico, o Antártico, se nós considerarmos, é claro, as ilhas que se estendem entre a América e a Antártida, algumas com estruturas geológicas de uma placa que transita entre a América e a Antártida, que é a placa de Escócia, mais ligado ao continente americano do que a Antártida, onde nós temos duas placas imensas e próprias. Por isso disse isto. Bom, mas voltando aqui, nós vamos tentar então, e para isso nós vamos utilizar tanto os climas quanto a vegetação que nós já utilizamos lá no continente europeu, já que as latitudes da Europa são próximas às latitudes da América do Norte, com exceção do México, que além de um país norte-americano, é um país latino-americano. Também, se a conversa se alongar muito, se nós não conseguirmos resumir a contento no encontro de hoje, podemos, evidentemente, voltar para um segundo encontro. Até porque o ideal seria falar primeiro do clima, depois da vegetação. Mas eu vou tentar, então, dar conta dos dois ao mesmo tempo, daquilo que na geografia nós chamamos de paisagem climatobotânica. No extremo norte da América do Norte, Groenlândia, nós temos o clima polar. Clima polar, onde a vegetação é a tundra. Se vocês quiserem esclarecimentos, detalhamentos sobre o clima polar e a tundra, voltem à conversa que nós fizemos sobre o clima e a vegetação da Europa. Hoje, como eu disse, eu vou aproveitar as conversas anteriores. Então, no extremo norte do continente americano, Alasca, que pertence aos Estados Unidos, o Canadá, que é o segundo maior país do mundo, Groenlândia, que é a maior ilha do mundo e que pertence à Dinamarca, um país europeu, nós temos o clima polar com a tundra. É nesta região, aqui no Alasca e no noroeste do Canadá, onde nós registramos as menores temperaturas do continente americano, na casa dos 60 graus abaixo de zero, dos 60 graus negativos. Mas no centro e sul do Alasca e dominando o território canadense, nós temos o clima temperado frio.
ainda muito severo, com temperaturas de 30 graus negativos e 6 meses de inverno. E olha eu novamente explicando, enquanto eu disse que eu ia apenas utilizar as denominações. Mas esse é o clima temperado frio, onde nós encontramos a taiga, o que dá ao Canadá uma de suas especialidades, o papel e a celulose. A taiga, que é a maior floresta do mundo, embora bastante homogênea, ela é imensa no Canadá e maior ainda na Rússia, como já vimos. Os Estados Unidos eles já têm um clima bastante complexo, mas a gente poderia resumi-lo em dois. Ao litoral, nós encontramos, tanto do Atlântico quanto do Pacífico, o clima temperado oceânico, com sua sazonalidade muito característica e coberto pela floresta temperada. Embora as espécies do leste sejam diferentes das espécies do oeste. No leste, por exemplo, nós temos o carvalho. No oeste, por exemplo, nós temos a gigantesca sequoia. No centro dos Estados Unidos, nós temos o clima temperado continental, ou seja, marcado pela distância dos mares. E essa continentalidade ela é muito pronunciada. Tanto que aqui nós vamos encontrar massas de ar circulando o tempo todo e é nessa região que se formam os tornados e ao sul os furacões. Então, uma região muito complicada, com extremos climáticos, como tempestades gigantescas. Ela é coberta pelas pradarias, também chamado ou apelidado pelos franceses que colonizaram o centro dos Estados Unidos, o território da Louisiana e o Canadá, de prairie. Prairie, campos, pradarias, vegetação herbácea. À medida que nós chegamos no sudeste dos Estados Unidos, na Flórida, e no sudoeste, na Califórnia, os climas vão mudando. No sudeste, na Flórida, nós temos o clima subtropical. No sudoeste, nós temos o clima mediterrâneo, como no sul da Europa. Não podemos nos esquecer do clima de montanha, que varia conforme a altitude. A cada 200 metros que nós subimos, a temperatura abaixa 1 grau. É claro que altera a umidade, altera o comportamento do solo e a cobertura vegetal. Tanto que nós chamamos de clima de montanha e vegetação de montanha. Entre as montanhas, nós encontramos o clima árido, que é muito comum no sudoeste dos Estados Unidos, e entre as montanhas rochosas, a existência de grandes desertos. E ao chegarmos ao sul dos Estados Unidos, adentramos ao México, justamente numa faixa de clima árido, provocado pela continentalidade, já que esse interior do México ele é separado dos mares pelas Sierras Madres. Bem, além do clima árido do norte, do deserto de Chihuahua famoso, e de semiárido no centro-norte, à medida que vamos para o sul, começam a aparecer os climas tropicais. Não podemos nos esquecer que o México é marcado pelas cordilheiras, as Sierras Madres. Logo, o clima é de montanha e a vegetação é de montanha. À medida que entramos na América Central, a marca é a tropicalidade. Clima que nós conhecemos muito bem no Brasil. Verão quente e úmido, inverno seco e brando. Lembrando que nós estamos no hemisfério norte, na América Central, e que, portanto, as estações são invertidas. Outro detalhe, por ser uma área muito pequena, é claro que nós temos a presença marcante dos microclimas, como, por exemplo, a direção dos ventos, que é fundamental para determinar as áreas mais úmidas e as áreas menos úmidas. Ao chegar à América do Sul, claro que nós estamos no norte, nós vamos encontrar o clima tropical na sequência, o clima equatorial, que é o clima da Amazônia, o clima tropical predominante do Brasil, o clima subtropical no sul do Brasil, o clima temperado da Argentina, do Chile e, é claro, do Uruguai. Não podemos nos esquecer da imensa Cordilheira dos Andes,
Portanto, aqui nós temos um quadro climato-botânico variado devido à variação grande da altitude, desde o nível do mar até quase 7.000 metros, e é claro que nós vamos encontrar então o clima de montanha e a vegetação de montanha. Eu parei de falar sobre vegetação quando adentrei ao México e à América Central. Claro que México, América Central, norte da América do Sul e Brasil, praticamente nós temos a floresta tropical, muito embora pareçam savanas, como no México e, claro, no Brasil, tanto a savana úmida, ou cerrado, quanto a savana seca do clima semiárido. Claro que no clima temperado nós vamos encontrar aqui os pampas, que nada mais é do que as pradarias da América do Sul. Bem, gente, claro que foi bastante aligeirado, mas nós acabamos por cumprir todo o clima e a vegetação do continente americano. Claro que é uma conversa inicial, ela vai se detalhar, nós voltaremos para determinar e voltar a explicar e aumentar as características, mas para um primeiro contato é o que nos basta. Eu espero vê-los oportunamente. Fiquem bem, tudo de bom, até uma próxima. Tchau, pessoal!